Dois em um. Quem não gosta? Eu adoro uma promoção. Oiê, tudo bom com vocês? Eu sou o Perpétuo Expecto e você está no meu canal Expecto Literário, no qual eu falo sobre livros com preguiças. Espero muito que vocês gostem. Se você ainda não me conheciam, né, gente, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal e também me siga nas redes sociais, Instagram e Twitter. Vamos começar esse vídeo? Esse é um modelo de vídeo que eu tinha já planejado para um outro vídeo, mas eu acabei não postando porque eu não gostei tanto do resultado. Mas tá guardado, quem sabe uma hora eu poste. E basicamente, gente, eu quero falar nesses tipos de vídeo, trazer mais de um livro em um único vídeo, fazer algumas comparações, porque são da mesma autora, né? E nesse caso aqui eu escolhi a autora Nicole Yoon. Se vocês não conhecem, ela é uma autora que aparentemente gosta de escrever romances e tudo mais. E eu estou falando de dois livros dela, que é O Sol Também é uma Estrela e Tudo e Todas as Coisas. Se eu não estou enganado, será que eu esqueci o título? Não, é isso mesmo, Tudo e Todas as Coisas e O Sol Também é uma Estrela. São dois livros aí baseados num romance mais romântico, mas eu acho que eles têm muitas coisas além um pouquinho disso. Acho que ela traz personagens bem interessantes, uma escrita super leve, e eu queria falar de algumas coisas, fazer algumas comparações, apesar de que eu entendo que não necessariamente a gente tem que comparar todas as nossas leituras, todos os livros, mas eu acho que vai ser muito legal para eu falar desses dois livros para vocês, indicá-los para vocês e falando e comparando alguns pontos. Espero muito que vocês gostem disso. E para começar as comparações, nada melhor do que falar sobre o enredo dessas histórias. Obviamente, nos dois a gente está falando de um romance mais romântico, a gente está falando de envolvimento de personagens. Tem algumas coisas, tem algumas extras dentro dessa história, mas o básico de tudo é que eles falam-se de dois romances entre dois personagens. No caso, eles são dois personagens, homem e uma mulher. No livro Tudo e Todas as Coisas, a gente tem a personagem Madeline e o personagem Ollie. Eles vão se encontrar da seguinte forma: a Madeline, ela tem uma doença autoimune, por isso ela vive em quarentena, né? Ela vive só dentro de casa. E ela tem um vizinho que chega e ela fica de olho nesse vizinho e tudo mais. Apesar de normalmente ela não fazer muito isso, ela fica de olho. Ele chega, aparece ali na porta tentando falar com a mãe dá um chega pra lá nele, porque não pode entrar na casa, não pode falar com a filha, não pode receber nem uma comida, por exemplo, externa ali e tudo mais. E basicamente esse personagem acaba ficando interessado, eles acabam se comunicando ali. E esse é basicamente o enredo da história, de como esses dois personagens vão se relacionar. E eles também têm algumas coisas extras, eu vou falar um pouquinho depois sobre isso. Se tratando de O Sol Também é uma Estrela, a gente já tem um enredo que, apesar de ser mais romântico, a forma como ele vai se desenrolar vai ser um pouco diferente. E o que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem outros dois personagens, a gente tem a Natasha e o Daniel. Eles têm as suas histórias. O Daniel, ele é um americano, mas de origem asiática. Os pais dele são asiáticos, né? Coreano, na verdade, sul-coreanos. E a Natasha, ela é jamaicana, então ela é uma imigrante legal. E o enredo vai começar logo no momento em que ela está sendo deportada e ela está ali na rua tentando resolver o que está acontecendo e como vai ser tudo isso. Ela está tentando reverter essa deportação, ela está conversando com o pessoal, ela está bem meio desesperada. E o Daniel está indo para uma entrevista de faculdade e ela vai desenvolver esses dois personagens de diversas formas. Então vamos já ir para a parte do desenvolvimento dos personagens. E aí, como eu tava falando de personagens, eu já logo vou falar dos personagens, mas antes eu quero falar sobre a narrativa das duas histórias e como elas vão relacionar com a fluidez e com a proximidade que a gente tem dentro dessas duas histórias, com os personagens, e como isso também vai influenciar no desenvolvimento dos personagens. Na narrativa de Tudo e Todas as Coisas, a gente tem uma única narrativa baseada na Madeline. Então é a Madeline que narra, basicamente, a história narrada do ponto de vista dela. Tem um acho que, momento que foge da narrativa dela, se eu não me engano, mas é muito baseado na visão dela e no momento que elas estão conversando por e-mail e tudo mais, tem até a descrição e tudo mais, mas é muito baseado na Madeline. Isso gera um grau de limitação, né? Porque a gente acaba se aproximando muito da Madeline, a gente consegue ver a história do Wally, que eu vou falar pra vocês a relação dos personagens, suas histórias, mas a gente fica muito focado na Madeline. E eu acho que isso pode ser um ponto negativo, de repente, de como vocês se relacionam com as narrativas do livro. Em O Sol Também é uma Estrela, a narrativa ela é baseada em 3 narradores, os quais são a Natasha, o Daniel, e a gente também tem uma terceira narração, que é a Irene, né, que seria uma narração do universo. Não sei nem se é Irene a palavra, eu acho que eu confundi aqui nas coisas. Mas na verdade é o universo narrando, e gente, isso gera uma complexidade de narrativa. Na verdade, gera um envolvimento de narrativa muito interessante, que eu acho que faz que a gente se sinta muito mais próximo, tanto dos personagens principais,
quanto de outros personagens. Isso gera muito isso, sabe? Porque tem momentos que o universo vai falar sobre um personagem bem aleatório que passa na rua, ou que teve um envolvimento, uma conversa com uma outra, com a Natasha ou com o Daniel, e a gente sabe um pouco das motivações desse personagem. A gente tem narrações que falam sobre o pai da Natasha, então a gente vai se aproximando de outros personagens, além dos dois principais, que faz com que todo o entorno e a narrativa se tornem muito mais grandiosas dentro dessa história especificamente. E aí é onde a gente vai para o desenvolvimento dos personagens, para os personagens em si. Dentro de tudo e todas as coisas, a gente tem personagens muito interessantes, eles têm histórias, mas eu acho que eles acabam sendo um pouco limitados, eu diria. Na verdade, assim, eles são limitados e não são. Porque a gente tem dois personagens, sim, que tem uma história, que tem uma bagagem. A Madeline ali, com toda a sua história de ela viver sempre dentro de casa, sempre naquela limitação. Então a gente vai ver um pouco dessa perspectiva, um pouco do fogo ali, né? Não tanto do fogo, mas sabe, tipo, a forma como esse relacionamento, essa proximidade, depois de tanto tempo, de tanto isolamento que ela vive, como isso vai gerar. A gente também sente ali alguns momentos bem complicados, né, de que foge essa quarentena, né, quando a gente fala aí, né, fura na quarentena. Mas momentos bem tensos em relação a isso. Mas eu acho que assim, ela é uma personagem bem interessante por tudo isso que ela sente, que ela vive. Ela é uma leitora, então ela é muito relacionada com essa vida dela que ela tem que viver, né? Que é limitada dentro de casa, tendo aula online, ou às vezes ou outra tendo um professor que consegue ir lá, mas assim, um momento muito específico e com uma burocracia, né, de higienização. E o personagem Oli também tem os seus problemas, tem problema com o pai, que bebe, se eu não me engano, assim, ele é bem, fica bebendo em casa, eu acho que ele não estava trabalhando, ele é meio violento também, então ele tem essa narrativa familiar em volta dele, mas é o que eu falo, acaba não sendo tão desenvolvido assim, a gente não se sente tão próximo dele, porque a gente não vê o ponto de vista dele sobre tudo aquilo que está acontecendo. A gente vê mais especificamente com a Madeline um pouco disso, sabe? Então acho que isso dá uma limitada. E voltando agora em relação ao livro O Sol Também é uma Estrela, aqui eu já acho que o desenvolvimento do personagem por causa da narrativa se torna assim uma coisa muito grande. A gente tem a Natasha, como eu falei pra vocês, ela é imigrante jamaicana. E, gente, a gente tem cada percepção, a gente consegue entender qual é a personalidade dela, o jeito cético dela ser, sabe? Porque ela é muito cética, ela é muito cientista, ela é muito metodológica. Então, acho que por tudo que ela vive, por tudo que ela viveu ali, né, sendo imigrante, toda essa realidade um pouco mais bruta, um pouco mais com medo de algumas coisas. Então eu acho que também sendo uma mulher negra, então eu acho que tudo isso gera uma personagem que a gente vai conhecendo muito de próximo, muito dos sentimentos dela, o que ela tá sentindo, como ela tá tentando alguma coisa ali para conseguir reverter essa deportação, mas ela tá assim, gente, meio que fazendo tudo assim nessa última hora, nesse último momento, e tá tudo muito assim. A gente vai entendendo o personagem em vários sentidos. E também a gente entende muito o Daniel. O Daniel, ele é um personagem muito... Ele é poético, né? E a gente vai entender a relação dele com a família, que é asiática, né? Que é sul-coreana. E tem os seus tradicionalismos de ser, né? Seu jeito tradicional de ser. E a relação dele com o irmão, com o pai, com a mãe. Gente, a gente vê tanta coisa, a gente consegue ver tanto nesse livro. E também junto com o universo, narrando vários pontos, a gente vê outros personagens. A gente vê sobre o pai da Natasha. A gente tem momentos que a gente vê também um pouquinho da mãe. Então, assim, a gente consegue ver tanto desenvolvimento dos personagens, mesmo que seja em momentos específicos, que eu acho que foi um presente ler, né? O Sol Também é uma Estrela. Não acho que não tenha sido tudo e todas as coisas, eu gostei demais. Mas logo depois que eu me libertei e aceitei a narrativa, gente, fluiu, foi uma delícia, eu me encontrei com os personagens. E a gente já quero falar aqui então sobre o romance desses personagens, como eu achei. Eu acho que em Sol Também é uma Estrela, o romance ele é muito mais desenvolvido porque, apesar de eles serem antagonistas de certa forma, né, porque eles têm personalidades tudo diferente, né, seja o Daniel sendo mais romântico, mais filosófico, mais frufruzinho, acredita em algumas coisas, acredita em Deus, algumas coisas assim, ele acredita no universo, nos encontros e tudo mais. A Natasha é totalmente contrária, sendo mais cética, mais pé no chão, menos sentimental, uma coisa mais cética mesmo. Eu acho que eu me relaciono muito um pouco com a Natasha, de certa forma, mas eu não deixo de me relacionar com o Daniel também. Mas eu gostei muito de ver esses personagens extremamente antagonistas se relacionando. E como eles juntos, gente, geram uma química, gente, que química. Eu fiquei assim, meu Deus. Tem uns momentinhos mais também assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, ó? Você fica assim... E eu acho que eu acabei conseguindo me identificar muito com esse romance. Apesar de que eu não sou muito fã de romances héteros, esses são os dois romances que me acabaram me conquistando e me deixaram muito próximo de querer vivenciar. Mas principalmente esses dois personagens, que apesar de viverem vidas bem complicadas, eu acho que a química entre eles me deu muita vontade de eu também vivenciar. E aí no livro Tudo e Todas as Coisas, talvez eu tenha uma opinião polêmica, eu não sei se chega a tudo isso, porque assim, a palavra que eu vou usar aqui é que eu acho que de certa forma é um pouco de insta-love. A forma como o desenvolvimento desse romance vai fluindo
pra mim, é uma coisa meio assim, surgiu, sabe? Não é uma coisa que... Eu entendo que, na verdade, em O Sol Também é uma Estrela também surgiu, assim, do nada, mas eu não sei, o envolvimento dos personagens, a química deles funcionaram tão bem. Esses outros dois personagens também funcionam muito bem, a Madeline e o Wally, e como eles têm, assim, um jeitinho, eles se respeitam, assim, é legal, mas eu não sei, não chega até aquela química que tem nesse outro livro, não chega também, assim, eu acho que foi um pouco mais abrupto esse relacionamento deles, eu acho que também foi meio assim... Olha um vizinho, me apaixonei. Aí o vizinho também... Gente, eu não vejo um vizinho se apaixonando por alguém que tá, sei lá, dentro de casa presa. Eu entendo que eles começaram a conversar, mas eu não sei. Eu acho que a percepção que eu tive é que ocorreu um pouquinho mais rápido e por isso eu não me conectei tanto com o relacionamento deles. Apesar de que é um relacionamento também muito interessante e eu gosto muito do que ela faz. Nos dois livros, na verdade. Só que eu acho que dentro desse livro aqui, ele acaba ganhando nesse sentido. Assim, ganhando, na verdade, que os dois são muito bons. Tem narrativas diferentes, eu tô aqui comparando só pra vocês entenderem mesmo. Mas eu gosto muito disso, sabe? De como um foi, assim, muito rápido, mas eu gostei na hora que eu vi. E o outro também foi, assim, tem o seu momento de ser rápido, mas ele vai construindo os personagens primeiro, e depois joga os personagens no cenário junto, você fica... tudo mais. E aí funciona que é uma beleza, a química entre os personagens, e eu fiquei, assim, encantado demais. A Nicole soube o que fazer em relação à criação das duas histórias, que são bem diferentes de verdade. Eu acho que, apesar de serem romances românticos, eu acho que a proposta deles acabam por ser diferentes, sim. Falando agora que eu citei o cenário, gente, eu acho muito interessante. Eu acho que é uma coisa bem relativa, né? O cenário do livro... E como eu citei a questão do cenário, já vamos falar do cenário, né? Eu acho que uma coisa muito interessante em relação ao cenário é que eles são cenários diferentes. Não tem um é melhor ou um pior, eu acho que só são diferentes. Eu acho que o cenário, obviamente, não acho, eu tenho certeza, o cenário de O Sol Também é uma Estrela, ele é mais movimentado porque a gente vê dois personagens que estão ali passeando pela cidade, né? Então eles estão, eu não lembro agora a cidade de Nova York, gente, eu não sou muito bom com cidades dos Estados Unidos. Mas é muito interessante, sabe? Eles estão ali, passam pelo metrô, então a gente vê muitas coisas bem características, é muito legal de você visualizar como cenário. Então a gente tem o metrô, a gente tem os prédios, a gente tem eles andando na rua, a gente tem a questão do cenário dos andaime. Aí tem um momento que de repente também fala sobre o Brooklyn, fala sobre o bairro do... Eu não sei qual é o bairro do Daniel, mas é um bairro mais próximo dos asiáticos, né, dos coreanos lá nos Estados Unidos. Então eles mostram esses bairros meio temáticos, esses lugares meio temáticos. Então tem bastante cenários para você vivenciar em Um Sol Também é uma Estrela. No livro Tudo e Todas as Coisas, pela questão da narrativa, obviamente o cenário ele é um pouco mais reduzido, muito mais a casa, essas duas casas vizinhas e tudo mais. A gente fica muito dentro da casa, mas também tem os momentos fora, como vocês vão acabar descobrindo em relação ao livro. Não chega a ser um spoiler, mas tem alguns momentos extra em relação a essa história. Tem também uma questão de viagem. Então, assim, tem uns outros cenários também, mas são reduzidos em relação, obviamente. Isso aqui não chega a ser uma perda, porque são narrativas, ou narrativas não, mas são enredos diferentes, e cada um funciona dentro dos seus cenários. Eu acho que são vivências que você pode ter, cada uma diferente, que vale muito a pena. Seja se questionando sobre a quarentena no primeiro, seja vivenciando a loucura que é estar em Nova York. Não sei se é Nova York. Mas estar em uma cidade muito movimentada. Então acho que eles se propõem cenários diferentes e que funcionam muito bem, cada um dentro do seu cenário, que te deixa muito próximo realmente da história. A descrição te deixa muito óbvio dentro do tipo de enredo que você está lendo. E antes da gente ir chegando ao fim das coisas que eu tenho para comparar, também eu acho muito interessante a forma como cada livro te faz gerar um tipo de reflexão. Então vamos falar de repente das reflexões. Eu acho que no livro de Tudo e Todas as Coisas, eu me senti muito pensando sobre toda a situação que a Madeline vive, como estando ali em quarentena a vida toda, e como tudo isso é bem impactante. A gente vivendo hoje numa quarentena, seja mais parcial ou não, a gente se sente meio próximo a empatizar pelaquela situação e ficar se questionando muito sobre a influência do amor, a própria segurança, a questão da mãe dela, a questão também da enfermeira e dos momentos que, assim, você fica tipo... Meu Deus, alguns extrapolamentos. Eu até falei isso no meu vlog, né? Porque tem um momento que a enfermeira vai deixar o menino entrar escondido da mãe, né? Então a mãe não vai estar sabendo disso. E eu acho isso assim, são vários momentos que você fica, meu Deus, você questiona, você fica, meu Deus, se eu fosse uma enfermeira que estivesse cuidando de uma menina há tantos anos, e eu botaria os meus ideais na frente da mãe. Gente, é uma loucura. Obviamente eu acho que não, mas assim, eu gosto muito de como tudo isso acaba sendo abordado. E no livro O Sol Também é uma Estrela, eu tô sempre repetindo o nome dos livros, mas é bom que vocês já não esquecem, se eu não tiver o nome dos livros também. No Sol Também é uma Estrela, eu gosto muito de como tem muitos pontos a se questionar, a se falar sobre, a se pensar, desde da questão dos imigrantes dentro dos Estados Unidos,
e da relação de, tipo, ela viveu 8 anos da vida dela, a parte, não sei, não diria mais importante, mas é muito relevante, sabe, de você sair dos 10 aos 18 anos, viver num país e você não ser regulado e você ser expulso. Então a gente tem, nossa, um super tema aí, super interessante de se pensar, de se questionar, também a política de imigração. Ali a gente não chega a ter tanto um drama dentro dessa política, eu já vi livros não, outras histórias que são mais pesadas em relação a isso, na verdade nem história, né, gente? A nossa realidade às vezes é muito mais pesada. Aqui é um pouco mais suavizada em relação a isso, mas também é pesado a gente ver sobre isso. A gente também vê outros desenvolvimentos, a gente vê a relação de você ser um pai que tem um sonho de ser um cantor profissional e como isso acaba não chegando porque as que você tem às vezes um sotaque, por exemplo, e nossa, várias coisas que vão acontecendo assim que acabam sendo questionamentos, desde também a relação ao Daniel, que o Daniel ele vive ali numa cultura mais, os pais são mais tradicionais, como que a gente se questiona em relação a tudo isso, né, como a gente se imagina dentro de uma situação, como que a gente vê na verdade como os pais veem uma coisa e os filhos estão vivendo outra coisa, como os pais são asiáticos, são coreanos, e como os filhos, na verdade, são americanos, né? Então, por mais que tenha cultura, tenta embasar, eles ainda são americanos. Então tem tudo isso que a gente vai se questionando ao longo do livro. Eu gosto muito em relação ao romance também, que ele é um romance que fala muito sobre momento. Né? Querendo ou não, o livro se passa em um dia, gente. A história se passa em um dia. Eles estão ali naquele momento da deportação e a gente vai saber tudo naquele um dia, né? Tudo que vai acontecer. Vai ter um momento de pós-fácil, onde ela vai falar do futuro. É até uma coisa que eu fiquei receoso, mas até que gostei depois. Mas eu definitivamente eu gosto muito de como a palavra, acho que o mundo, a questão do carpe diem, né? Se eu não estou enganado aí, sei lá, viver o momento, aproveitar o dia. Está muito presente nesse livro, já que a gente está falando de algo muito efêmero, sabe? Eles estão em momentos ali muito de você se aproximar naquele dia, naquele momento, e como é isso também no que você acredita no universo, você acredita que tem coincidência, ou ficou planejado, ou já estava, como que fala, designado, eu não lembro a palavra agora, o que você acredita? Então eu acho que esse livro também gera muitas reflexões sobre o amor, sobre os sentimentos, sobre se é uma coisa... igual, se é uma coisa muito cética, muito metodológica, muito química e o que há por trás da química disso, ou se também é uma coisa mais assim, não sei nem explicar, não lembro, mas é uma coisa mais poética, uma coisa mais, sabe? Então eu acho que esses dois livros, né, esse daqui tem umas reflexões em tanto, já esse daqui eu vou tentar deixar separado, agora que eu pensei nisso. Mas o Tudo Todas as Coisas, gente, eu acho que tem várias reflexões boas também. Eu gosto muito dessas daqui porque eu acho que elas permeiam várias camadas e eu gosto muito disso quando tem várias camadas. Sem contar, gente, tem muitos pontos que falam muito sobre isso, de você também vivenciar o momento e como a gente deixa a marca. Às vezes, por exemplo, eu vou dar um exemplo nada a ver, porque eu sempre fico pensando, isso eu não aguentar ficar no Booktuber por muito tempo. Bem, foi um momento, muitas pessoas passaram pela minha vida e eu estou passando pela vida de muitas pessoas, e às vezes, mas sem sombra de dúvidas, pode ser que o universo, esse momento, seja só sobre isso, e a passagem seja só sobre esse caminho que a gente está percorrendo juntos por enquanto. Então eu acho que tem muito sobre isso nesse livro, e eu gosto demais, vocês podem ver que eu adorei o Sol da Minha Estrela, tanto que eu acabei favoritando. Não, eu gostei muito também de todas as coisas, e eu dei 5 estrelas, então já vamos falar em relação à nota, eu dei 5 estrelas para os dois, mas eu dei favoritado para o Sol também é uma estrela. E em relação, gente, a chorar, eu não sei se alguém falou que chorou ou tudo mais, eu acho que nenhum dos dois, eu acho que falaram que chorava, eu acho que o Gabs do Joyland, né, queridíssimo, eu acho que ele falou que chorou em algum desses, acho que no segundo, né, no Solta-me uma Estrela. Eu confesso que eu não chorei, mas eu gostei muito do final, de como algumas coisas acontecem. Eu não gostei tanto que ela falou do futuro. Eu não gosto muito quando você conta uma história, por exemplo, em um dia, depois fala o que aconteceu em 50 anos, em 5 páginas. Mas eu entendo tudo que aconteceu e eu gosto muito como ela também fala dessa mesma coisa, desses momentos que eu falei pra vocês, de você passar, às vezes você passa na vida de alguém e tudo mais, no final desse livro. Não cheguei a chorar porque eu não sei, gente, não me senti conectado. Eu choro com gayzinhos. Mas, gente, eu acho que era tudo isso que eu tinha pra falar sobre essas duas histórias e de alguma forma eu espero ter convencido vocês a lê-las. Eu gosto muito desses dois livros. A Nicole Yoon é uma autora, assim, que arrasa na escrita. Eu tô, assim, doido pra ler outro livro dela, que eu não sei se ela já tem publicado, já tem no Brasil, eu não sei, mas eu vou ficar atento porque eu gostei demais. Eu gosto muito como nos dois livros tem sobre isso de momento, na verdade. Apesar de eu ter destacado mais em relação ao Sol também uma Estrela também tem um pouco sobre isso de momento, de vivenciar, de viver a vida, em tudo e todas as coisas. Então eu gostei muito dessa abordagem dela. Adoraria ver que ela escrevendo um romance gay. Custa você fazer isso pra mim, Nicole. Custa.
Mas sério, gente, leiam esses 2 livros, é super recomendadíssimo. São os 2 livros 5 estrelas e eu tenho certeza. Se vocês gostam de romance, gente, vocês estão perdendo tempo. Vocês vão gostar muito desses 2 livros, eu juro pra vocês. Se vocês gostam de romance, vocês vão gostar desses 2 livros. De verdade. O final ainda do Todas as Coisas vai ficar tipo. E esse daqui também vai ficar tipo. Lágrimas talvez, não tive, mas talvez vocês tenham. Então, gente, esses 2 livros, assim, recomendado. Aproveitem, gente, leiam, peguem em 2021, que a gente tá começando o ano, vocês têm um ano inteiro pra ler esses livros. Depois me contem, gente, se vocês gostaram. E se vocês já gostam, gente, também me contem. Aproveita agora, esse é o momento pra vocês fazerem um comentário de vocês. Momento agora não, né? Vocês podem fazer o vídeo todo, que eu amo comentários. Então comentem embaixo, gente, se vocês já leram esse livro, se vocês gostam, vocês concordam dessas percepções de que você tem ao ler esse livro, se vocês ficaram interessados em ler, por favor, gente, leiam, vocês vão gostar, tenho certeza. Se vocês gostam de romance, talvez vocês não gostem, eu não gostava, mas comecei a gostar, impressionantemente, né? Ah, acontece, a gente erra às vezes. Mas esse foi incrível, de verdade. Então vão comentando aí embaixo o que vocês acharam pra comentar. Não se esqueça também, gente, de curtir esse vídeo, se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Eu tô sem voz. Tchau, tchau, tchau.